mensagem de hoje. Irmãos, quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Que bom, que bom. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava aqui orando. Veja bem como é que as coisas acontecem. Olha aqui, a minha oração desses últimos tempos, não vou dizer nos últimos dias, mas vou dizer nos últimos tempos, porque não são dias, são tempos que eu tenho orado, e eu tenho pedido a Deus assim: Senhor, fortalece os povos, o povo que está enfraquecido, anima os que estão desanimados, principalmente aqueles que são nossos, sabe? E aí fui citando nomes, né, dos irmãos que a gente sabe que estavam. E aí eu vim para cá para preparar a mensagem, preparar as coisas todo dia para o dia de hoje, que a gente faz sempre, eu faço sempre um dia anterior, o template direitinho, e aí eu comecei a ouvir no louvor, que a gente vai ouvir depois da mensagem. E aí eu chorei muito, porque eu estou numa fase muito sensível com Deus, porque Ele está me quebrando um pouquinho, e aí eu choro muito, mas eu choro mesmo, né? Eu nunca disse que eu não choro, eu choro mesmo, e quem achar feio fica achando, quem achar bonito bate palma, quem não achar nada fica sem achar nada, porque é eu e Deus, então eu não me incomodo, né? O que as pessoas pensam, não importa a minha vida com Deus. E aí, quando eu acabei de fazer tudo, aí eu recebi uma mensagem: olha, amanhã eu vou estar na igreja, minha família. Eu digo: tá bom, senhor, o senhor já me respondeu, então eu não vou fazer mensagem, porque quem sabe, quem faz, entende que é você mesmo que me mandou mensagem ontem. Eu estava orando esse tempo todo por vocês e por outros, para que vocês estivessem aqui, tá? Se faz parte do corpo, tem que estar no corpo, porque o corpo não é a igreja, o corpo é o corpo de Cristo, é aqui que o corpo se reúne. Podia ser do outro lado, mas eu digo estar no corpo, tá? Nessa manhã eu quero trabalhar com vocês debaixo de um ponto de vista sobre palavras. Você já reparou como o mundo ele está confuso demais? Você já esteve em algum recinto que todo mundo fala ao mesmo tempo? Lá em casa nós falamos alto. Nós temos esse, não vou dizer que é dom, porque não é dom, é esse hábito. Eu sou de família italiana. Se você conhecer algum italiano ou português que é manso, que fala baixinho, pode contar que ele está sofrendo com alguma doença. Porque os italianos, os portugueses, eles conversam, você pensa que eles estão saindo na mão, estão brigando, eles estão conversando. O papo é que está gostoso no meio dele. A gente ele fica assim. Nós, os brasileiros, também tem uma mania assim, quase igual, só que eles berram mais. Nós falamos alto, e nós falamos alto, vem cá, a gente fala alto, normalmente. Eu procuro às vezes me domar aqui em cima do público, mas fora do público você vai ver que eu falo um pouco mais agitado. E eu não posso ser muito agitado aqui em cima, porque eu tenho que abranger um grupo variado de pessoas. Tem uns que gostam, outros que não, então você tem que ter cabeça, né? Mas quando as pessoas falam todo mundo ao mesmo tempo, e você acaba não entendendo nada, é assim que o mundo está hoje em dia. É muita palavra, é muita mensagem, muita coisa falada. E quando eu estava pensando nessa mensagem de hoje, eu lembrei dos pais. Né? Quando eu vi, a irmã hoje veio falou aqui uma parecida sobre o filho dela, né? Da forma que ela educou. E eu tenho certeza, você que é pai, se você não é pai nem mãe, mas é filho, claro que você é filho, você não nasceu do vento, né? Você, bum, apareceu num toque de fumaça, surgiu você, o Harry Potter, não é isso, né? Mas você surgiu, você teve alguém que um dia te orientou. E já viu aquelas palavras de mãe? Porque às vezes a gente chega até a achar bom, né? A mãe fala assim: não faça, não compre, não ande, não vá, antes que aconteça alguma coisa. Cuidado, pode acontecer. Então, a intenção da mensagem hoje é:
as palavras que nos adverte antes que, cuidado, vírgula, antes que. E se você transferir isso para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é justamente isso. O que a Bíblia é? Uma palavra ou palavras que nos torna em bases para que a gente siga antes que alguma coisa aconteça. Buscai o Senhor, buscai o Senhor. Lembra do teu Criador antes que se mantenha no caminho dos justos, se afaste do caminho dos pecadores, antes que venha um momento de tristeza. A Bíblia é o tempo todo dizendo, cuidado, antes que. Não faça antes que. Porque a palavra é que nos adverte, a palavra de Deus é que nos dirige. Às vezes a gente fica muito baseado quando a gente tem amigos. Às vezes nós ouvimos mais amigos do que Deus. Não vou dizer nem pai e mãe, porque nós aqui estamos trazendo, com exceção da minha netinha que está dormindo, que não vai falar nada, né? Está dormindo, ela está, minha netinha é a filha do Gleison, ela está dormindo no colo da nossa irmã, e o Samuel, que é novinho também, eles não vão dizer, mas nós, adultos, às vezes a gente tem hábito de falar muito com amigos, antes de conversar com Deus. Que hábito nós temos? Um amigo fiel, eu tenho um amigo fiel, diga, irmãos, não existe amigo fiel, humano não existe, existe um Deus fiel, que é seu amigo fiel. Porque amigo fiel é até o dia que alguma coisa acontece entre os dois. Aí vai entrar aquilo que nós chamamos de caráter e personalidade. Se realmente ele tem caráter, ou ela tem caráter e personalidade, tudo aquilo que ele sabe de você, ele não vai falar para ninguém. Mesmo se tornando inimigo. A pessoa vai ficar para ela como segredo. Mas não é muito o que a gente vê. Às vezes eles põem até no Instagram, no Facebook, no Google, no eBay, no Amazon, em tudo que é lugar. Os seus defeitos. Começa a aparecer os seus problemas, porque aqueles que eram amigos, deixaram de ser amigos, viraram inimigos. E aí o caráter e a personalidade não existe mais, eles põem para fora. Tudo aquilo que um dia você confidenciou. E aí isso é gerado através de quê? Palavras. Tudo é palavras. Até para ir para o céu, irmão, você depende de ouvir palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir o quê? O vento. Ouvir o quê? Barulho. Ouvir o quê? Música. Não. A palavra de Deus vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você está entendendo? Então tudo gira em torno de palavra. Você quer uma coisa? Você vai no médico fazer uma consulta, um físico, lá no Brasil, como é que dá o nome físico também? Um check-up no Brasil, né? Check-up que fala? Check-up, né? Fazer um check-up, chega lá, o médico fala, senta aí. Aí ele começa, o que você come? O que você bebe? Quantas vezes você come? Quantas vezes? Não é assim? Ele começa a falar e você falando. Você falando, você falando. Então você chega a uma conclusão que para que ele possa conhecer o teu todo físico ou saudável, vamos dizer assim, ele precisa de ouvir as suas palavras. Você vai para um psicólogo, ele senta contigo no sofá e ele fala, começa. O que você lembra da infância? Aí você quase, você paga para ele te ouvir. Né? Você fala o tempo todo. Às vezes ele dá uma catucada aqui para poder você falar mais ainda, porque ele precisa te conhecer. Tudo é gerado em torno de palavras. As decisões só acontecem quando você ouve ou fala palavras. Numa briga entre casal, família dentro de casa, por que às vezes as coisas ficam em ponto infernal entre duas pessoas? É porque as duas querem falar ao mesmo tempo e à mesma altura. Se o tom sobe, o outro vai lá no volume, aumenta o tom. Ninguém desce, só sobe. A puxada é para cima, não é para baixo. Aí quando você corta a palavra, alguém viu, não tem uma forcinha para falar, mas daqui a pouco a tendência é diminuir, porque não tem o quê?
não tem mais palavras para bater. Não é assim que funciona? Claro que é assim que funciona. Você vai casar com quem você ama, né? Aí chega diante de um pastor, de um padre, de um líder religioso, ele pergunta, você aceita essa sua esposa, o meu retorno está muito alto. Você aceita essa pessoa de nome tal, como a sua única e legítima esposa, você aceita? Aí você tem que dizer a palavra, sim, aceito. Não é verdade? Você promete estar fiel a ele, a ela. Tudo é palavra, irmão. Aí, quando chega na sua salvação, não basta você apenas dizer assim, sabe, eu conheço Jesus. Não. Eu ouvi falar de Jesus. Não, ele me salvou. Não. O que basta aí é você declarar com a sua boca, eu aceito Jesus. Desde que você fala na frente da igreja, ou fora da igreja, ou no canto da sua casa, ou no quarto, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Não é verdade? Você tem que verbalizar as coisas. Jesus perguntou ao cego, o que tu queres que eu te faça? Não precisa perguntar, gente. O cara é cego. Aí vem Jesus falando, aí vem o cego para ele e fala assim, Senhor, eu quero ver. Aí Jesus vai, então veja, viu? Ele foi e viu. Tudo é palavras. Mas só que hoje em dia a gente tem os olhos voltados para outras palavras. Eu falei aqui no domingo passado, foi domingo, quarta-feira eu não preguei, quem pregou foi o pastor Isaac. Eu falei que a gente fica o tempo todo, ouvindo mais reels, pequenos vídeos, pregações. Irmãos, pregações na internet é interessante, mas não é alimento para a sua vida, não é completo. Pregação na internet, sem corpo da igreja, é como você está com fome, alguém chega para você e te dá um copo d'água. E a pessoa fala, mas a água é alimento, mas não para a fome que você está. Por quê? Porque o alimento para a fome que você está, ele tem que ter carboidrato, ele tem que ter, tem que ter legumes, tem que ter, enfim, uma série de coisas para que possa se formar um prato saudável, para que você se alimente. Viver no corpo de Cristo é isso. Não é só chegar a ouvir alguém falar, alguém que você não tem vida com ele, alguém que você não conhece no escuro, quem é ele. Alguém que você está sabendo que ele tem a fama, que as pessoas adoram acompanhar pregadores famosos. Mas será que ele é pregador famoso, mas é um pregador que tem vida com Deus, ou é um mero artista? Mas todo mundo fala, fulano, ei, você não conhece. Você não conhece o que é um quarto do hotel quando eles viajam sozinhos. E você não queira saber. Eu já passei por uma série de coisas, e eu conheço coisas. Em cima do púlpito todo mundo é santo. Eu não estou aqui acusando ninguém, porque eu não sei nada de ninguém. Eu conheço fatos, no geral. Então essas pessoas estão alimentando outras dentro de casa. Mas na verdade, irmão, eles não fazem parte do corpo. Eles estão ouvindo palavras soltas. Estão vendo filmes. É o mesmo que você vê a novela da Record, Davi, reis, profetas, não sei o que, e você achar que você está lendo a Bíblia. Você esquece que essa novela, existe termos dessa novela que não estão na Bíblia. É algo que a gente chama de licença poética. Quem conhece muito bem escrever livro e escrever filme ou ler, sabe? Que isso é uma licença poética. O quê? O que eles leem a Bíblia, mas no meio dos dois personagens, que tem um vácuo na história que ninguém sabe o que é, eles criam um personagem. Aí você vai ver um beijando o outro na boca, a outra na boca, saindo para correr. Não está nada na Bíblia. Você vai ver muito isso nessas novelas que estão por aí, evangélicas. Aquilo não é Bíblia, aquilo é licença poética que dá a autoridade ao autor de inserir naquela história aquilo que ele pensa que aconteceu. Alguém sabe o que aconteceu com Jesus? Desde que Maria perdeu no meio do caminho, ele ficou para trás até chegar aos 30 anos, a pessoa diz que ele crescia em estatura e conhecimento. E aí, o que aconteceu? Será que ele ralou o joelho? Será que ele caiu num poço de lama brincando, jogando bola? Será que ele pegava uma coisa, corria para lá? Será que ele... Ninguém sabe. Aí o que eu faço? Vou escrever um livro,
Vou escrever uma licença poética. Vou botar uma história para ter graça. Lembra daquele filme de Mel Gibson, quando Jesus estava sendo espancado no caminho do Gólgota, né? Maria assim, e Satanás andando assim, ó. Aquela mulher careca, era uma mulher, um homem, não sei como é aquilo ali, olhando assim, o pessoal lá, você viu Satanás? Não, calma. Ele podia estar ali, claro que podia, mas não está na Bíblia. Aquilo é uma licença poética, lembra sempre disso. Alguém que criou, né? Alguém que imaginou. É uma série de coisas. Então, isso tudo é para que eles precisam jogar o quê? Palavras. Para que tenha novela, irmão. Novela quer dizer novela. Quer dizer rolo. Sabe aquele rolo de lã? Que ele é todo embolado, é uma direção para cá, depois uma direção. Novela é isso, é novelo. Então, eles estão sempre criando direções para prender a você. Você vê que no finalzinho do capítulo do dia aparece uma coisa mais observadora e você fica, o que vai acontecer? Acabou, espera o dia seguinte. No dia seguinte é outro dia, depois outro dia, aí você fica ali um ano assistindo aquilo, todo dia tem um suspense. Por quê? São palavras, são coisas que põem para chamar a atenção. E aí quando a gente volta para amigos, quando a gente volta para palavras, né, a gente ouve muito mais amigos do que ouve a palavra de Deus. A gente ouve muito mais telefone do que muito ouve a palavra de Deus. Não basta, irmão, se distanciar da palavra de Deus, não basta. O que basta é ler a palavra de Deus, e não é só ler, meditar e aplicar. É por isso que quando eu indico alguém uma passagem para ler, se a pessoa é nova, eu digo, leia o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é para hoje. Agora não faz igual aquelas pessoas que abrem a Bíblia. Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. A Bíblia diz, vai agora se suicida. Não, não pode, não é. Vou abrir outra. Senhora, vai e faça rápido. Não deixe para amanhã. Faça hoje, rápido, vai. Sabe o que acontece? Entra em desespero. A palavra de Deus ela tem que ser lida constantemente. Por quê? Vamos ler a leitura dessa manhã, que está lá em 2 Timóteo 15, 3, de 15 ao 17. Olha o que diz. Depois você volta para mim o título, tá? E que, desde a tua meninice, quando Paulo estava falando para Timóteo, tá? Sabes a Sagrada Escritura, que podem fazer de sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está falando da palavra de Deus. Para que o homem de Deus, ou seja, o ser humano de Deus, seja perfeito. Tá? Essa palavra, irmão, homem aí, a gente hoje traz para o ser humano, mas nessa época aí, para o homem mesmo. Lembra que nessa época o contexto mulher não era muito mencionado? A mulher ficava em segundo plano, era mais o homem, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso que eu quero entrar nessa manhã. Nessa manhã, a gente só pode tomar tendências de fazer uma boa obra quando a gente está galgado na palavra de Deus. Irmãos, a gente fazer decisões sem conversar com Deus, sem ler a palavra de Deus, a gente tem uma margem de erro muito grande. Muito grande. Muito grande mesmo. Por quê? Porque a gente não ouve a palavra de Deus porque nós estamos distante de Deus. Eu acordei essa manhã assim, olha a ilustração que Deus me deu para esse dia. Eu começo a fazer a mensagem e faço um escopo dela. Aí eu não termino ela, eu deixo ela lá. Porque depois que eu vou meditando durante o dia, Deus vai me dando mais coisas, eu vou acrescentando, até fechar ela toda. Essa manhã não terminei, eu terminei ontem mais ou menos, e agora de manhã que eu acrescentei o que eu tinha que acrescentar. E de madrugada eu acordei com a seguinte ilustração: o poder da palavra. A palavra de Deus, na minha ilustração que Deus me deu, é como se fosse você entrasse num supermercado. Exatamente isso. Vai parecer meio louco,
mais entenda possível, o máximo possível. E Deus fala assim para a gente: entre no mercado e vai até o final do mercado, até o final do corredor. No final, vira à direita. Você está necessitado de comida, você está necessitado de alimento, você está necessitado de uma série de coisas que o mercado tem. Mas Deus diz: entre no mercado, vai até o final. Exatamente isso que eu recebi, tu falou para você. E vira à direita no final do corredor. Aí, quando você ou eu, a gente entra no corredor, tem as suas linhas, os seus corredores. Aí nesse corredor tem aqui pão e leite. Nesse corredor tem feijão e arroz. Nesse corredor tem legumes. Nesse corredor tem queijos e manteigas. Nesse corredor tem frutas. Nesse corredor tem doce. E você vai passando e aí as placas, igual você vai no mercado mesmo, as placas vão indicando, e você está necessitado, você está com fome. Aí Deus fala assim para a gente, falou para mim no meu coração: vá até o final e vire à direita. O risco da gente estar com fome e não ouvir, e não meditar, e não fazer o que a palavra diz, é a gente inclinar para aquilo que a gente quer mais comer de imediato. É ou não é? Se eu estou inclinado para comer um pão quentinho, uma manteiga, eu vou inclinar para a linha do pão da manteiga. Mas Deus disse: vai até o final e vira à direita. Você não toca em uma dessas qualidades. Vai em frente e você caminha o tempo todo. Esta foi a ilustração. Parece muito simples, sem pé, sem cabeça, mas lembre bem o que Deus disse. Aí você caminha, não pega nada, e com fome, no mesmo caminho. Chega no final do corredor, você vira à direita, aí tem uma plaquinha assim: pega o número. Você pega o número. Na imediata que você pega o número, uma voz sai assim: o portador do número X foi contemplado com uma compra com todos os artigos necessários para a vida, de uma boa compra para a vida dessa família. Aí você vai lá, você ganha a compra toda. O que Deus quer dizer comigo, para mim, nessa manhã? Ele quer dizer que muitas das vezes a gente quer fazer as nossas vontades mediante as nossas necessidades. A gente estabelece a linha de Deus, a linha reta de Deus, a gente estabelece. Deus mandou seguir, conseguir. Mas aí a gente começa a ouvir a voz do pão chamando: ei, João. A voz da manteiga: ei, João. E muitos de nós entramos pelas linhas intermediárias. Nunca chegamos ao final. A moral da história é: quanto mais a palavra permanecer no seu ouvido de Deus, tenha certeza que com Deus o melhor não é o início, mas é quando termina. Se você lançar a mão no primeiro pão e na manteiga, você não quer lançar a mão mais em nada. Mas quando a gente é obediente, vai até o final e vira à direita, você será contemplado com todas as coisas que você necessita para a sua vida. Quando eu olhei isso, quando eu meditei nessa palavra, nessa visão que Deus me deu de manhã, eu fiquei pensando: gente, a gente precisa se agarrar mais com a palavra de Deus. A gente precisa se manter mais ligado à palavra de Deus, porque existem muitas palavras no oculto, muitas palavras falando sobre nós. Você já parou para perguntar? Você já parou para pedir opinião brasileiros, S no final, sobre um artigo? Você vai ouvir as mais esdrúxulas informações diferentes uma da outra. Uma coisa bem simples. Eles fazem cada um o seu modo de coisa. Por quê? Porque é uma forma de palavras. A gente está vivendo no meio de pessoas, seja ela na igreja ou seja fora da igreja, com ideias, com opinião, com posicionamentos, e isso vai nos levando cada vez mais distante de Deus.
mais distante de Deus. Nós estamos em cima do púlpito pregando para que o povo fique unido com Deus. As pessoas estão em volta da gente pregando de uma forma diferente, mais suave, mais amigável, pregando de uma forma que quer nos separar. Por quê? Porque elas têm a opinião delas, elas têm o posicionamento delas. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: a sua vida com Deus não depende de quem você anda, a sua vida com Deus depende de quem você é em Deus. Você não pode ser teleguiado por pessoas que estão ao teu redor em relação à vida com Deus. A vida com Deus, ela é individual. Me desculpe, não adianta você ser filho de um pai crente. Se você não se converter, você não vai para o céu. Não é plano de saúde, é individual. Não adianta. Não é porque meu pai é pastor ou a minha mãe é pastora que eu vou para o céu e me converter. Vou não. Vou desfrutar do churrasquinho no cão. Vou viver na noite do pranto, no dia do pranto, vou chorar e não vou ter sossego, vou ter sofrimento eterno. Mas se eu fizer a minha opção de ouvir a palavra de Deus aos meus ouvidos, meditar nela, crer nela, eu posso ter a minha vida totalmente em rumo diferente. Então aquele negócio, a gente tem que ouvir. É igual a oração. O que é oração? Oração é conversa. É pedir, dar-se-vos-á. É assim que a gente tem que andar. Mas muitas das vezes a gente não quer ouvir. Muitas das vezes a gente aconselha uma pessoa: não faça isso, porque pode acontecer. Aí depois que acontece, é por isso que eu digo, todo conselho só tem valor quando a pessoa que você aconselhou errou. Ela vê com um carinho assim de... Aí você e eu, como a gente tem a boquinha grande, né? Eu te avisei. Eu te disse. Olha, para ser sincero a você, ainda foi até pouco. Era para ser pior. Não é? A gente não tem esse hábito de dizer, claro que tem. Irmão, santo aqui é Jesus. Nós não somos santificados. E a gente tem língua nervosa, a gente é latino. Nós somos latinos. E a gente fala mesmo. Dependendo da hora que a gente for perto, a gente fala, claro que fala. Eu te disse, eu te avisei, abandona antes que alguma coisa aconteça. Aqueles 3 pontinhos ali são uma série de coisas que podem acontecer. Um dia eu tive uma ilustração sobre o que é abandonar a igreja. Lembra da minha ilustração? As pessoas estão fortes na igreja, viril na igreja, dando fruto na igreja. Elas sentam do meio para frente. Nada com quem está aí atrás, viu, irmão? Isso é só no mundo espiritual, tá? Tem nada a ver com você, é só no mundo espiritual. Aí daqui a pouco ela começa a sentar do meio para trás. Depois ela está na última fileira. Nada a ver com você de novo, tá? Na última fileira. Aí daqui a pouco ela volta um domingo. Não dói, não faz mal. Aí vem no outro. Daqui a pouco ela volta mais um domingo. Não acontece nada. Deus não castiga. Porque a gente vive pelo castigo. Se não castiga, porque tá bom. Não faz diferença. Aí conta para alguém fala assim, que nada, não é assim não. Deus não é assim não. Realmente ele não é, mas você está plantando, você vai colher. Isso não é a maldição de Deus não, nem a pancada de Deus. É o que você está plantando. O que você planta, você colhe. Distante do Pai você está, distante do Pai você vai ficar na sua guerra pessoal. Claro que vai. Você que está distante, não é Deus que distanciou de você. Não é opção, não é opinião, não é o posicionamento de Deus, é nosso. Quanto mais distante você está da sua boia, da água, se você tiver um mal súbito, mais dificuldade você tem para poder agarrar a boia. Por quê? Você se distanciou. Aí o que acontece? Aí você fica distante, você fica mais distante, você fica mais distante. O que a gente precisa fazer é o quê? O que a gente precisa fazer é se aproximar mais e mais. Não, aí falta o segundo domingo, vem no terceiro. Daqui a pouco falta mais um, daqui a pouco falta 3. E quando chega nos 3, pode contar. Quando a pessoa alcança os 3 domingos consecutivos, sem sentir falta, pode contar que no mês seguinte ela vai ficar toda. Sabe por quê, irmão? Estou dizendo isso, não é para expor ninguém e nem falar de ninguém. É muito espiritual.
Não é a pessoa, mas é o mundo espiritual. Enfraquece. Quanto mais longe da luz você fica, mais a escuridão se torna tensa, sabe, pesada. Ela vai tomando conta da claridade da sua vida. Essa é a verdade. Por quê? Porque quando a gente não ouve, a gente enfraquece. Ai de nós, se nós não tivéssemos um pai e uma mãe dentro de casa para dizer, não faça, não vai, não faz. Ainda tendo, a gente vai e faz. E se arrebenta. A gente se arrebenta. E a gente chora. E olha, feliz aquele que não tem uma mãe e um pai para chorar. Porque muitos nem têm mais. Acontece na longa estrada da sua idade e sofre. Tudo por causa do distanciamento da palavra de Deus. Irmão, é necessário que você ouça a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus 4:4. Mateus 4:4. Só para título de conhecimento, olha aqui, ó. Na Bíblia nós temos mais ou menos 40, autores. São 66 livros. A Bíblia foi escrita mais ou menos por 16 séculos. E o mais interessante é que você aprende que na Bíblia os autores escreviam algo que, sem se conhecer, dava sequência que o outro tinha escrito. É por isso que a palavra de Deus diz que ela é inspirada por Deus. É por isso que tem gente que fala assim, mas a Bíblia foi escrita por homem. Claro que foi. Ou você queria que Deus escrevesse a Bíblia todo dia para você, não consegue acreditar. O problema é você. Se você não acredita, ó, a decisão é sua. Mas que Deus inspirou, inspirou. Inspirou homens para poder escrever a Bíblia. E é por isso que nós temos a Bíblia, graças a Deus. Porque quando você está no sufoco, quando você está no apuro, e que aparece alguém que estende as tuas mãos, você diz assim, foi um anjo que Deus enviou. Por que Deus então não foi pessoalmente, já que você é tão especial? Já que você é o bambambam, merece que Deus desça da sua majestade e se apresente a você e diz assim, eis aqui, estou aqui para te servir. Olha aqui, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe, quem não serve, não serve. Aprenda isso, quem não serve no reino de Deus, não serve. Tá? E o nosso Deus, o nosso Salvador, ele veio sim, ele veio, e ele deveria ser exaltado, mas ele veio e serviu, como exemplo. Jesus serviu, não foi servido. Serviu, quer ser crente, quer ser verdadeiro cristão, quer ser verdadeiro imitador de Jesus, sirva, sirva. Não fique ouvindo palavras de alguém que não gosta de servir e ainda quer matar aquilo que Deus colocou no teu coração, a vontade de servir a Deus. De que forma? Seja da forma que for, seja da forma que Deus colocar no seu coração, sirva, porque quando a gente serve, a gente está tendo consciência de fazer o que é correto segundo a palavra de Deus. Essa que é a grande verdade. Mas você precisa ouvir. Porque tem gente que é ótimo, né? Já Mateus 4. Tem gente que quando você começa a fazer as coisas na igreja, irmãos, eu tenho que falar que só tem igreja. Irmão, só tem igreja. Desde a coisa vamos, mas eu posso fazer, eu não preciso de igreja, eu posso fazer o trabalho, mas não faz. Não faz, sabe por quê? Eu vou explicar a você. Quando você vai trabalhar, você tem um grupo pequeno, seleto, pequeno de pessoas. E uma vez que ele te dá uma patada, você se mantém distante. Você diz, não quero ouvir, não vou falar mais. E depois disso você vai fazer o quê? Vai procurar outro grupo? Não pode, você está trabalhando. Aquele grupo é todos os dias. Agora, quando você vem para o reino de Deus, quando você vem para a casa do Senhor, a igreja está aqui para que você sirva a igreja. Aí você abrange mais pessoas. Que é uma coisa mais interessante, agradável de se receber, é quando você entra naquela porta ali pela primeira vez, porque o ambiente é estranho, as pessoas são diferentes. Às vezes você ficou tanto tempo sem a igreja, ou então você nunca foi numa igreja, chega ali enquanto uma pessoa, ó, de orelha a orelha, um sorriso, te dá um abraço, fica, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Só isso, quebra aquele gelo, já te deixa à vontade e você fica feliz. Sabe o que é? É servir. Então quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Deu para entender a metáfora? Viu? Não é não servir, não servir. Não serve para nada. Inútil. Lembra daquele servo que foi dado a ele
talentos, e todos multiplicaram, e um só ganhou, um escondeu com medo de perder, aí depois ele foi intitulado como servo maldito, porque o único que ele tinha, ele também não investiu nele, enquanto os outros tinham muito mais que investir em todos. É isso. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, não precisa. Eu posso mover essas cadeiras, botar no lugar, aí você está com alguém, tem alguém. Não, daqui a pouco eles fazem. Ou alguém deixou um copo d'água ali. Isso é exemplo simples, tá, irmão? Exemplo simples. Vou pegar aquele copo. Não precisa não, daqui a pouco alguém pega. Pô, a criança pega. Para! São as pequenas coisas que Deus se alegra. São as pequenas coisas que Deus tem prazer na nossa vida. As palavras vêm para matar. Irmãos, o que tem de porta-voz de inferno do nosso lado, no modo geral, de algum lugar, a gente tem muita gente para nos motivar, poucos para motivar. Palavras. Olha, a Bíblia diz, Mateus 4:4. Jesus falou, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, olha que Jesus disse, está escrito. Lá que a tentação do deserto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas é da boca de Deus, irmão. E eu posso dizer para você, no meio de uma igreja, pode ter muita boca de Deus, ou bocas de Deus, mas pode ter bocas do diabo também. Porque, eu não sei se vocês lembram que a igreja, quando se manifestava, os diabos se manifestavam na igreja. Hoje em dia eles manifestam mais. É raro, não é verdade? Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. A gente tem que preservar o que a Bíblia diz. Olha, Salmo de número 1. Salmo de número 1. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, o que os outros falam. Conselho é opiniões, formações de opiniões. E nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não ande, não pare no caminho. Você pode até cruzar o caminho de um pecador, mas não se detém, não pare ali. Tá? No caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é assentar? É assentar para ouvir. Ouvir o que? Palavras. O que é escarnecedores? O que é escarnecedor? Pessoas que falam mal dos outros. Falar mal, irmão, não é comentar um fato. Falar mal é aumentar aquilo que existiu. Ou então inventar alguma coisa que não existiu. Isso é de falar mal. Vamos seguir em frente. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, viu? E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá seu fruto no tempo certo, ou no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que ele tem que fazer? Meditar na lei do Senhor. Meditar o quê? Na palavra do Senhor. Na palavra. Irmão, a gente vive o tempo todo se formando em pessoas adultas. Nós queremos ser adultos, de tal maneira que até se distanciar do Senhor a gente quer distanciar. Por quê? Porque a gente encontra em nós autossuficiência. A gente acha que pode. Eu já contei aqui que uma vez a minha esposa me colocou de cara, me deixou de cara na parede, lixada mesmo. Porque eu cismei de comprar a casa, e ela perguntou, você perguntou a Deus? E eu disse, eu ando com Deus, e eu tenho certeza que Deus quer essa casa para a gente. Pois é, vendemos o nosso condomínio, compramos a casa. Quanto tempo nós ficamos na casa? 3. E depois fizemos o quê? Vender a casa. Tivemos que vender, devolver para o banco, vender a casa para a gente sair da casa. Sabe o que é isso, irmão? É não ouvir a palavra de Deus. Sabe? É não ler a palavra de Deus. É não conversar com Deus. Porque oração é conversa. A gente tem que ouvir a palavra de Deus. Quando diz palavra, não é só a palavra lida, mas é a palavra falada. A orientação de Deus. Irmãos, desse país, a gente vive em Marte.
em margem de erro e acerto, 50% dos dois lados. Para os dois lados. Uma decisão mal tomada, você corre o risco de um erro muito grande. Como também uma decisão bem tomada, você tem um risco muito grande de ser beneficiado. É uma questão de você ter uma orientação de Deus. Salmo número 1 na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A gente precisa. Você não é autossuficiente, nem eu sou autossuficiente de maneira nenhuma. Oséias diz no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, o povo perece por falta de conhecer as Escrituras. Falta de conhecimento. Irmãos, quantos de nós estamos deixando de ler Bíblia? Quantos de nós não lemos a Bíblia? Eu falei ontem no grupo que se reuniu ontem, que eu tive uma irmã, que quando eu falei para ela, você tem que meditar mais na palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus, ela virou para mim e falou assim, eu acho que eu vou ficar o dia todo lendo a palavra de Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho casa. Não. Você tem tempo para ler, sim, não é passar o dia inteiro lendo a Bíblia. O tempo que você tem para trabalhar, você tem que tirar um tempo para poder ler a palavra de Deus. Porque sem Deus você perde tudo. Sem Deus você não tem orientação de nada. Sem Deus você pode dormir, mas não acorda. E quando você perder as casas que você limpa por dia, a quem você vai recorrer? Ao Deus da Bíblia. Oh, tem misericórdia de mim. Oh, Senhor, me ajuda. O que custa parar? Eu já dei aqui opiniões. Se você não pode ler, põe lá. Pega lá um aplicativo da Bíblia Apostólica. Tem lá, ó, aperta o botãozinho do microfone. Você ouve essa semana. Terça-feira passada, eu fui trabalhar com a minha esposa. A gente sai 5 horas da manhã, 5h15 da manhã, está saindo. Eu botei lá no carro. Vamos ouvir a palavra de Deus. Romanos 6, Romanos 7. Vamos ouvir, ué. Não dava para ler porque o sono estava muito forte. O olho fecha, mas o ouvido está aberto. E a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ver, é ouvir. Então vamos ouvir, ué. Então você não pode ouvir. Mas às vezes é melhor ouvir uma bobagem na internet, uma historinha na internet, um vídeo na internet, do que ouvir a palavra de Deus. Ei, seja adulto, não haja como criança. Criança é que a gente fala, mas a pessoa não atende. Vamos ser adultos. Vamos separar momentos para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Olha, Tiago 1, 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha a advertência de Tiago para as nossas vidas. Olha a advertência de Tiago. Sedes cumpridores de quê? Da palavra. E não somente ouvintes, enganado-vos a vós mesmo. Sabe por quê? Sabe o que ele está dizendo? A gente ouve, mas não põe em prática. Alguém pergunta, você ouve a palavra de Deus? Ouço. E aí? Crente, cristão, salvos, se avalia por frutos. Frutos. Você pode decorar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pode. Mas se você não dá fruto, é sinal que você não pratica a palavra de Deus. Se seus frutos são ruins, fruto não cai longe do pé da árvore. É porque a árvore é ruim. Você é ruim. Mas se você dá bons frutos, os frutos que vão cair ao pé da sua árvore são frutos bons. Crente se avalia por frutos em todas as áreas. É aquilo ali, ó. Pratique. Aí o salmista vem no Salmo de número 119, versículo, não vou ler todo porque é enorme no Salmo 119, né? Mas no versículo 11, 119, 11, ele diz assim, ó. Está chegando. Olha a necessidade da palavra de Deus. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você entendeu a profundidade desse salmo, desse versículo, desse cântico? Porque se você não guardar no coração, você não guarda na
alma. Muitos de nós estamos agindo como filhos adolescentes, aborrecentes, que a gente diz, não vai, cuidado, não vai, olha, não tem cuidado. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dono da minha vida, eu tenho autossuficiência. Meu irmão, essa manhã, que seja uma manhã que a gente volte aos caminhos do Senhor, que a gente volte a sentar na mesa e ouvir o nosso Pai falando conosco através da Bíblia, porque aqui é a voz de Deus falando conosco. Que a gente tenha prazer de vir à casa do Senhor a cada dia de culto. Algumas pessoas falam assim, mas eu venho para cá, domingo de manhã, sento e não faço nada. Quer fazer alguma coisa? Ajuda a gente. Sobe, desce, vai lá embaixo, vê porta, ajuda nas crianças, abre porta, vai ver o estacionamento, para ver. Ué, se a questão é movimentar, movimenta, mas não sai da palavra de Deus, não sai da casa de Deus. Ativa-se, sabe? Ativa-se. Nós trabalhamos com voluntariados, nós damos a oportunidade aos voluntários. Voluntário faz o quê? Recebe, abraça, serve, faz leitura oficial, faz oração. É atividade, estão sendo produzidos. Estão sendo preparados para quê? Para quando chegar no momento, a Denilson começou um dia desse aí, junto conosco, já canta, já prega, já dirige o culto, responsabilidade da igreja, e outros mais. Isso é para um grupo seleto? Não, é para todos. O voluntariado na igreja é para todos. Agora tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque se não chegar uma hora vai ser cobrado. E quando é cobrado não gosta. Por quê? Porque não dá. Não é responsável por botar. Mas se o negócio é movimentar, a gente movimenta você. Mas não saia da presença de Deus. Não saia daquilo que Deus estabeleceu para você. Você foi chamado para produzir. Você não é autossuficiente. E você não é mais criança. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você faz. Tenha atenção antes que aconteça. O que acontece? É por isso que nós estamos correndo risco. Irmãos, nós estamos chegando a um momento muito perto. Olha, se a Bíblia se a Bíblia não é colocada em xeque, né? Porque ela não precisa ser colocada em xeque. Se tudo que a Bíblia fala é verdade, que a gente sabe que é verdade, nós estamos muito perto do que nós estamos ansiando. Muito perto. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você já viu quantas coisas estão acontecendo na tua vida que te atrapalham de meditar no que eu estou te falando agora? Você já reparou o quanto você está ocupado com os seus afazeres do que pensar que Jesus está voltando? Quantas vezes na semana você pensa que Jesus está voltando? Quantas vezes num dia de trabalho você pensa que Jesus está voltando? Quantas vezes num dia de trabalho você pensa no problema que você está vivendo? Quantas vezes no dia da semana você pensa nos problemas que você está vivendo? O mundo, o sistema quer ocupar a tua mente a você não pensar naquilo que é de Deus. Sabe que criança é desatinada? Todas elas estão brincando aqui, estão brincando lá, estão brincando embaixo. Não é? A criança só assim. Você pode estabelecer um pedacinho assim para ela brincar, pode contar que daqui a 5 minutos ela vai pular a cerca e vai lá para um lugar que é maior. Sabe o que é isso? A mente dela está 100% ativa. É normal de criança. Pois é justamente isso que o sistema diabólico quer fazer conosco. Não com as crianças, não. Tem nada a ver com ela. Conosco. Que quanto mais a gente estiver ocupado conosco mesmo, com nossos mimimi, os nossos umbigos, como diz a Bíblia, de ficar pensando só em nós estamos esquecendo que Jesus está voltando. Que a palavra que estão dizendo aí fora é que não tem jeito mais no Brasil, que não tem jeito na América, que não tem jeito mais no mundo, que a China vai invadir, e que o ET, gente, é tanta bobagem que a gente vê, tanta bobagem, pregadores brigando com pregadores na internet, um falando mal do outro, sabe, o meio gospel virou uma vergonha, sabe por quê? Porque quase todo mundo virou artista da internet. Virou artista, virou modelo, sabe? Hoje em dia é diferente, você não sabe mais quem é do mundo, quem é da igreja.
Não tem mais diferença, sabe por quê? Ouviu muita coisa que não devia ouvir, andou com muita gente que não devia andar, fez muita coisa que não devia fazer, e agora está acontecendo aquilo que sempre avisava. Para com isso, antes que aconteça alguma coisa. Nós não somos mais crianças. Irmão, a Bíblia diz, no último livro da Bíblia, diz assim, ó, aquele que vencer, ao que vem 7 vezes a palavra de Deus diz. João fala essa revelação dada por Jesus. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Vencer o quê? Tudo isso que você está passando, tudo isso que eu estou passando, tudo isso que nós estamos passando. A intenção do diabo é esvaziar o trem que vai para o céu. E a intenção de Deus é popularizar o trem que vai para o céu. Porque Deus quer todo mundo no céu. E o diabo quer todo mundo no inferno. Aí nós temos que fazer as nossas decisões. A quem nós estamos dando ouvido? A quem nós estamos dando ouvido? Porque amigo, irmão, é aquele que tira você do mundo e leva para Deus. Aquele que tira você de Deus para ir para o mundo não é amigo. Não é amigo, escuta bem, não é amigo. Você vai se decepcionar. Tá? Você vai decepcionar. Sabe por quê, irmãos? Eu digo uma coisa para você, esses anos aqui, eu posso dizer para você, esses anos todos, eu me converti com 30 anos, 29 para 30 anos. Eu estou com 64 anos. Estamos sentindo o meu tempo de igreja. Eu nunca me arrependi de ter me convertido. Nunca achei igreja uma coisa chata. E olha, nunca deixei de desfrutar o que tinha que me desfrutar. Minha filha não ficou atrofiada, nós queríamos filha na igreja. Não. Minha mulher não ficou doente, porque nós ficamos na igreja o tempo todo. Eu não fiquei doente. Eu sirvo a Deus, a gente aproveita as oportunidades, a gente se diverte, a gente come o que tem que comer, a gente vai para onde a gente tem que ir, tudo no seu tempo. Sabe por quê? Porque nós temos a chamada na nossa vida e nós vamos cumpri-la. Nós não vamos deixar de desfrutar daquilo que Deus nos proporciona para desfrutar como seres humanos. Mas o que eu não posso fazer, o que a gente nunca vai fazer, é colocar as coisas na frente de Deus. Sabe por quê? Porque eu posso muito bem, meu irmão, me divertir de meio-dia uma hora para frente. Eu posso passar 8 horas de cara para o sol numa praia depois de meio-dia. Mas eu posso passar 2 horas levantando a minha mão para o céu, dizendo, obrigado, Deus, por mais uma semana de trabalho. Ei, 4 horas não vai mudar a minha vida com Deus. Não vai. Eu não vou dispensar, eu não vou deixar de desfrutar das coisas boas, porque eu tenho que... nada disso. Eu sei de onde ele me tirou. As palavras do Ademilson ontem, as minhas que eu falo hoje, é a mesma coisa. Eu assino embaixo o que ele falou. Ele falou assim, eu sei de onde Deus me tirou. E eu já falei isso, cansei de falar para você, eu também sei. Eu sei que você sabe de onde Deus te tirou. Sabe por quê? Um dia alguém falou palavras no seu ouvido. Eu me lembro muito bem da frase da irmã Bicélia ontem no grupo. Eu estava numa sessão de psiquiatria, no meu tempo que eu estava grávida, ninguém podia entrar, nem mesmo meu marido entrar. Mas o pastor entrou e ele falou um salmo, e aquelas palavras era a palavra que eu precisava ouvir. Olha aí, a frase dela ontem. Eu já estava pedindo a Deus para tirar a minha vida. Eu não ia tirar a minha vida. Foi a palavra dela, estou só repetindo. Eu não ia tirar a minha vida, mas eu estava pedindo a Deus para tirar a minha vida. E eu sei que é verdade. Não que ela pedia a Deus, mas eu sei que é verdade o que ela estava passando, porque nós vimos, não foi, Cídia? Nós vimos como é que ela estava. Eu sei. A Érica está com 17 anos. Ela não tinha nem nascido, né? Não é verdade? A gente sabe, mas ela disse, o pastor leu um salmo que ela não lembra, eu também não vou lembrar. Mas o Senhor sabe muito bem o que foi falado, né? E você também sabe no mundo espiritual, né? Mas aquilo era a palavra que eu precisei ouvir naquele dia. A minha vida me deu força e coragem. É a palavra de Deus. Essa é a palavra que a gente nunca pode se tornar adulto suficiente a achar que não precisa ouvir. Amém, queridos? Amém. Para um pouquinho, dá mais atenção na palavra de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos ouvir esse louvor e vamos orar. Em nome do Senhor Jesus.
esse louvor me fez pensar muito na minha vida. Eu penso, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu luto muito comigo. Quando o Jeter falou ontem numa passagem da vida dele, que ele falou, sai de lugar, administração, coisa comum, eu posso dizer, né? Uma administração, uma palestra de pastor e tal, e aí chamado para vir na frente, e ele falou assim, eu não gosto desse negócio de chamar para vir na frente, eu sou duro com essas coisas, ele falando dele mesmo, eu também sou. Eu sou terrível. Aliás, eu sou até terrível de falar o que Deus tem para falar. Eu uso a minha boca. Eu estava numa luta ontem, numa luta, e eu não gosto de falar. Eu sou pirracento para falar as coisas. É na última hora que eu falo. Não, se eu puder enrolar, Deus enrola. Até que eu não consigo enrolar, né? Para não falar. O povo aqui conhece, me conhece. Eu não gosto. Sabe, eu tenho muito temor no que falar para os outros. Sabe, porque a gente fala em nome de Deus. É verdade? Está acontecendo? É esse o meu temor. Sabe? Eu quero saber se não é o meu coração falando, mas é a palavra de Deus falando, o Espírito de Deus falando. Então, eu sou igual a você. Eu não gosto de quem botar a mão na minha cabeça, não gosto. Porque eu vi do Espiritismo, eu sei o quanto isso é responsável demais. Sabe? Mas se precisar, vai botar, né? Porque eu não posso também pegar a mão de Deus e arrancar, né? Você mandou alguém botar a mão na minha cabeça, mas esse alguém precisa conhecer um pouquinho. Porque eu creio o seguinte, se botar a mão na cabeça ou levantar a mão assim, se é Deus, vai fazer do mesmo jeito. Não é verdade? Se é Deus, não é verdade? E nós não temos esse hábito aqui, né? Nós não temos esse hábito. Já tivemos um tempo aí, né? Não temos esse hábito. Mas eu também sou assim, viu? Eu sou chato. Sou chato comigo, não com os outros, comigo. Não gosto. E também não trago qualquer pregador aqui, ele sabe disso. Não trago. Não, eu tenho que conhecer. Porque eu tenho temor a Deus. E aqueles que Deus colocou na minha mão como ovelha, não eu, não é dele, eu sou só um direcionador, inclusive direciono a minha vida também, porque senão eu me perco. E se eu me perder, muitos vão se perder por causa de mim. Então eu tenho muito cuidado com aquilo que Deus colocou na minha mão, que é a vida de vocês. Sabe? Eu tenho que dar conta disso tudo aqui. Eu tenho que dar conta, não é fácil. Eu tenho que dar conta, então é por isso que eu preservo. Desse jeito. Então eu prefiro calma. Seguir com calma. Eu não gosto de ficar falando. Cada dia tem uma mensagem. Todo mundo, tem gente que vai para a igreja que todo dia tem uma revelação. Eu não creio que Deus seja assim. Eu estou dizendo que eu não creio que Deus não possa ser assim. Eu sei que Deus não é assim. Deus sabe muito bem com quem fala. Agora, se ele quiser fazer, ele pode fazer tudo. Se a mula falou, imagine eu. Imagine eu. Porque não fala, não é verdade, mas tem que ser Deus, querido. Feche seus olhos. Vamos ouvir esse louvor e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você meditasse nesse louvor. Medita bem. Às vezes você é muito dono de si mesmo. Às vezes você é muito controlador de você mesmo. Deixa o Espírito de Deus começar a controlar um pouco mais a sua vida. E você vai se sentir melhor. Quero ser como criança, Assim é criança. te amar pelo que é, Não é pelo que ele pode dar, ou vai querer dar. voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levada Isso aí é você e eu. As circunstâncias pela vontade de crescer. autossuficientes. Achar que sabe pode. Torna-me independente E quando chega esse momento é triste. e deixo de simplesmente E aquele momento você cai na real e começa a declarar assim. não posso viver longe do teu amor. É difícil viver longe de Deus. Como é duro viver longe de Deus. Longe do teu amor.
Bota louco, tira. Seja essa manhã dessa forma. Coloque a mão no seu coração. Coloque a sua mão no coração. Diga assim após mim. Eu te declaro, Senhor, nesta manhã, por toda a minha vida, eu vou te louvar, eu vou te adorar. Eu te prometo, Senhor, que eu vou ouvir a tua voz. Eu vou consultar a tua palavra. E eu vou seguir a tua direção. Por mais que as direções apontem para lugares que aos meus olhos sejam bons, eu apenas seguirei o caminho que o Senhor me enviar. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, nas horas de angústia, nas horas de aflições, nas horas de dúvidas, nas horas de difíceis tomadas de decisões. Que o Senhor possa, ó Deus, nos direcionar o caminho que devemos tomar para seguir. Deus, estende as tuas mãos sobre os teus filhos que aqui estão nesta manhã. Ó Deus, ao mais novinho, ao com mais idade, sejam todos eles guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Que a mente deles tenha espaço suficiente para que a tua palavra faça morada, se torne uma palavra, ó Deus, totalmente viva, e que lembremos a cada dia de praticar a tua palavra. Pai, repreende todo espírito de confusão, repreende todo espírito de desigualdade, repreende todo espírito de calúnia, todo espírito, meu Pai, de fofoca, todo espírito de desorganização, todo espírito contrário à nossa saúde, todo espírito contrário à união do nosso casamento, toda direção contrária a nossos filhos, sejam agora quebrados, desfeitos, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Operando, Senhor, assim diz a tua palavra, quem impedirá? Abençoe a tua igreja, fortalece o teu povo, porque nós esperamos sim o dia de encontrar com o Senhor. Está chegando e nós estamos ansiosos. Não nos permita perder a nossa visão de reino para poder nos encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus, e a igreja amada diz: amém.